Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Talk do Varejo com Causa. Eu sou Rodrigo Piponzi, cofundador da MOL, e eu estou muito animado para mais um encontro dessa série que traz empresários do ramo do varejo para falar um pouco sobre as possibilidades de impacto social, cultura de doação dentro do varejo, dentro dos seus públicos, colaboradores, clientes e tudo mais. Para quem não conhece, essa é uma série de encontros que faz parte do projeto Varejo com Causa, que é uma plataforma criada pelo Grupo MOL, com informações sobre o engajamento dos varejos brasileiros, dos seus públicos, na cultura de doação. Então, a gente tem um site super bacana, quem quiser acessar, está aqui, www.varejocomcausa.com.br, para colher os dados da pesquisa que a gente acabou de lançar sobre a cultura de doação no varejo brasileiro, conhecer grandes cases do varejo em torno desse tema e muito mais informações, inclusive com dados do Engage for Good americano, para poder realmente inspirar as lideranças do varejo. Bom, o tema do nosso encontro de hoje é impacto local. Como os varejos podem honrar as suas raízes e apoiar a comunidade no entorno para crescerem juntos. Então, um tema aí muito relevante de como esses varejos podem envolver os modelos de negócio para beneficiarem as suas comunidades de maneira genuína. E eu trago dois grandes convidados que eu queria chamar para cá, o Denis Minevy, que é CEO da Bemol, e o Estevam Sartorelli, que é o CEO da Dengo Chocolates. Bem-vindos, meus amigos, um prazer estar aqui com você. Vou ler rapidinho aqui a mini bio de vocês para que o nosso público fique inteiramente atualizado sobre quem são vocês. Então, começando pelo Denis, o Denis é diretor-presidente da Bemol desde 2018, onde ele foi também diretor financeiro e de TI, e foi gerente financeiro entre 2003 e 2007. Ele é também cofundador e conselheiro da Fundação Amazônia Sustentável, que eu tenho a honra de trabalhar em outros carnavais aqui, e é bacharel em economia pela Stanford University, tem mestrado em estudos latino-americanos também por Stanford e MBA pela Wharton School. Então, Denis, bem-vindo ao nosso talk aqui do Varejo com Causa. Obrigado, Rodrigo. Uma alegria estar aqui com vocês e falando um pouco do que a gente tem tentado fazer na Bemol. Muito bom. Bom, apresentando o Estevam também, o Estevam é cofundador da Dengo Chocolates, de quem ele sabe que eu sou um dos grandes fãs nesse país. Ele é CEO por lá desde 2017. Também trabalhou por mais 7 anos na Natura, onde ele foi gerente de marketing, e na Maraé Investimentos, e é formado em engenharia industrial pela Universidade Federal de São Carlos, com MBA pela Harvard Business School. Bem-vindo também, Estevam. Prazerzão ter você aqui. Opa, Rodrigo, é um prazer estar aqui com você, com o Denis e com todos os que nos assistem. Muito bom, vamos lá. Então, como eu falei ali na introdução, a ideia da conversa de hoje é falar sobre impacto social dos varejos nas suas comunidades. E como eu comentei aqui, antes da gente começar a conversa, eu sou grande admirador e acho que a gente não poderia ter melhores exemplos aqui de organizações do varejo que trabalhem com comunidades do que Bemol e Dengo. As histórias são completamente misturadas com as histórias das comunidades. Então, eu acho que quando a gente olha para a Bemol atuando na região amazônica, muito dentro ali de uma região que muitas vezes é negligenciada pelo poder público, pela sociedade em geral. Hoje tem um dado interessante, Denis, que a Bemol é a maior contribuinte de ICMS no Amazonas, então para ter um pouco da noção da potência desse negócio, e acho que o Denis vai contar um pouco o trabalho maravilhoso que é feito por lá. E a Dengo, por sua vez, que já nasceu com a preocupação em torno dos produtores de cacau, da fabricação sustentável. Tem uma rede incrível de pequenos e médios produtores, e que acho que o Estevam também vai contar um pouco. Então, eu queria começar pelo Denis, para que você possa contar um pouco da Bemol e, enfim, acho que contar em linhas gerais como é esse trabalho da Bemol, como é essa lente que a Bemol imprime, para a comunidade, e quais são aí os principais projetos de impacto social que vocês desenvolvem hoje por lá. Bem, obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela oportunidade. Eu listei aqui alguns exemplos de como nós temos procurado, dentro do nosso próprio negócio, ter um impacto positivo na comunidade. Então, talvez pelo DNA do nosso negócio, nós somos um varejista de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. E uma das coisas que nós já fazemos há muito tempo é selecionar os aparelhos que geram mais economia para os clientes. Então, por exemplo, ar-condicionados, que é um item de gasto elevado,
nós fazemos questão de só vender aqueles de maior eficiência energética. Quanto maior a eficiência energética, menor a nossa margem. Nós escolhemos diminuir um pouco a margem para empurrar o cliente na direção daquele produto que vai economizar algum dinheiro para ele e vai ter, obviamente, também um impacto positivo para o meio ambiente. Dentro dessa linha, por exemplo, nós também decidimos, nós temos farmácias também, e nós decidimos praticar margens menores naqueles produtos ligados à igualdade de gênero. Por exemplo, anticoncepcionais ou absorventes, nós praticamos margens menores porque achamos que, número um, nossos clientes principais são as mulheres, nós queremos adquiri-las como clientes e também achamos que isso pode ter um impacto positivo. Mas a gente, em geral, procura aderência dentro do nosso negócio a como é que eu posso ter um impacto e ter maior fidelidade dos clientes e, eventualmente, em geral, maior rentabilidade. Esses são alguns exemplos, né? Por exemplo, dentro do tema de diversidade, nós estamos numa região muito diferente, né, de maior parte dos brasileiros ou de quem está assistindo. O tema de diversidade aqui, ele é um tema que eu diria, ele é levemente diferente. Quando a gente trata, por exemplo, do tema racial, aqui boa parte da população é indígena ou descendente de indígena, né? Então, a diversidade, se você quiser refletir a sua comunidade de uma forma um pouco diferente do que os temas que nós temos no restante do Brasil. Então, nós tentamos, por exemplo, liderar no tema indígena, de empregabilidade indígena. Esse é um tema complexo, porque tem a ver com cultura e outras questões, mas nós nos vemos tendo um grande possível impacto. E também, por exemplo, no tema de refugiados. O Brasil não é um país muito acostumado a receber refugiados, mas a Amazônia recebe muitos refugiados. Principalmente, atualmente, devido à Venezuela, como a população na Amazônia é pequena, uma cidade como, por exemplo, Boa Vista, onde nós operamos, uma parcela muito significativa da população é de imigrantes recentes refugiados. Boa Vista, uma cidade de 300, 400 mil habitantes, tem mais de 50 mil venezuelanos refugiados. Isso aqui, 20% da população. Eu suspeito que não existe nenhuma outra cidade no Brasil com tantos refugiados. Então, a gente busca entender as situações de onde nós estamos e ser um contribuinte positivo. Nessa linha, por exemplo, algumas outras frentes, uma que eu me orgulho bastante, fazer aqui um pouquinho de jabá também da MOL, né? A gente acabou de trabalhar um livrinho do que só tem na Amazônia, 50 coisas, tentar celebrar a cultura regional. Muitas vezes a gente olha como a Amazônia para fora e acha que o que vem de fora é melhor. E deixa de valorizar aquilo que é a nossa cultura, aquilo que vem de dentro da gente, e as populações que vieram para cá e celebraram e conquistaram, né, sua vida aqui. Então, a gente fez esse pequeno livrinho para celebrar quem nós somos e como são as nossas comunidades, e a gente ficou muito alegre com o resultado em parceria com a MOL. Tem outras frentes, por exemplo, a conectividade é um tema que também para a gente é muito importante. Nós vendemos muito via e-commerce nos interiores, mas para vender no e-commerce, você precisa levar a conectividade. A gente leva o Wi-Fi hoje para mais de 70 cidades/comunidades no interior da Amazônia, e nada ligado à filantropia. Isso aqui é uma forma de habilitar o nosso negócio. Para que eu consiga vender numa comunidade isolada, eu vou botar o Wi-Fi lá e vou digamos assim, incentivar o cliente a comprar na Bemol, dando mais Wi-Fi e dando mais tempo e uma velocidade mais rápida. Obviamente, você tem um ótimo impacto na comunidade quando você bota o Wi-Fi num lugar onde o acesso à internet é muito limitado. Mas também possibilita o nosso negócio de funcionar e nós vendermos e prosperarmos juntos. Esses são alguns exemplos daquilo que a gente tem tentado olhar para dentro do nosso negócio e que impacto positivo a gente consegue trazer para as nossas comunidades, ao mesmo tempo de trazer benefício para a empresa.
Perfeito, é o famoso ganha-ganha, né, Denis? Acho que a visão é essa, né? À medida que você faz a sociedade ganhar, você também pode ganhar, né, como negócio, e isso gera um ciclo virtuoso ali que permite que os negócios não só se mantenham, como prosperem, né? Sim, sua marca se fortalece tremendamente quando você consegue acertar alguma coisa que é de grande valor para a comunidade e ainda assim lhe beneficia. Né? É isso. Aqui, ó, o Momento Jabá está aqui o livrinho, então, revertendo, né, para o IDESAN, para a FAS e para a Associação Vagalume. Então, Estevão, passando a bola para você aqui, uma vez você me contou toda a história de como nasceu a Dengo, né, e para quem não sabe, o Estevão, eu falei um pouquinho na introdução, vem da Natura, né, que é uma das grandes marcas, né, grandes referências do Brasil em termos de sustentabilidade, responsabilidade social, a primeira grande empresa B do Brasil, né? E eu sempre fiquei muito impressionado quando escutei o Estevão falar pela primeira vez sobre a Dengo, como o olho dele brilhava, né, contando sobre o impacto que era gerado no nascimento do negócio. Então eu queria que você contasse um pouco, né? Se você puder contar até um pouquinho de como nasceu a Dengo, eu acho que é muito legal a história. E como que é hoje esse trabalho, né, em parceria com os produtores locais, como que é essa preocupação com toda a cadeia de produção. Legal, Rodrigo. Um prazer. A gente fala disso com muito orgulho, apesar de sermos um negócio novo, já é algo que nos encanta e muito porque tem causa. E ouvindo um pouco o Denis aí, a verdade é que quem se apaixona por causas nunca abraça uma só, né, Denis? O Denis tem uma lista aí de diferentes projetos com os quais trabalha. Quero minha versão do livro depois, viu? Fiquei aqui já desejoso vê-lo. Tá? E parabéns aí, Bemol, por tudo que tem feito. Como que a Dengo surgiu, né? A Dengo nasce de um projeto social que meu cofundador e sócio, Guilherme Leal, também cofundador de Natura, há anos antes possuía um projeto social no sul da Bahia de desenvolvimento territorial. Minha contribuição nesse processo, me juntando anos depois, foi transitar esse projeto social para um negócio de impacto social. Então, a Dengo nasce em 2017 com o principal causa, objetivo, que é o quê? Melhorar a vida de pequenos e médios produtores de cacau no sul da Bahia. A cadeia cacaueira ali é um importante pilar de desenvolvimento econômico. A Bahia foi, durante o período da Primeira Guerra, o maior produtor mundial de cacau, teve a vice-liderança até meados da década de 80, quando no final dela a gente teve um dizimar pela vassoura de bruxa. E desde então, o Brasil tem ocupado aí posição de sexto, sétimo maior mercado mundial. E essa conexão muito verdadeira, uma das coisas quando o Rodrigo me convidou para esse painel de varejo com causa, quando as pessoas nos convidam para falar o varejo que a gente acredita, o primeiro tópico ali que a gente coloca é um varejo com causa. Porque a gente sempre diz que o mundo precisa cada vez mais de negócios comprometidos com transformações socioambientais ou negócios de impacto e menos de marcas per se. E não que marcas não sejam importantes, porque as marcas são o que nos identificam, né? Nós todos temos um nome e sobrenome e os nossos negócios também precisam tê-lo. Então, isso faz parte dos nossos atributos, da nossa essência. Mas os nossos grandes porquês que são determinantes, né? Então, a gente começou em 2017 com 6 produtores, a gente já se orgulha de ter mais de 200 produtores nessa rede, trabalhando, melhorando. Ser produtor não é uma atividade fácil. Esses dias eu estava lendo um artigo que falava, produtor é aquele cara que trabalha todo dia para só ganhar cada safra, e com risco ainda de perdê-la, né? Então, não é uma escolha fácil ser um agricultor no mundo. E ele é fundamental, porque só nós podemos ter chocolate de alta qualidade porque tem cacau de qualidade. E só tem cacau de alta qualidade se tiver produtor de qualidade. E isso, como a gente procura desenhar esse modelo agrícola aqui na Dengo? Nós fazemos com 2 pontos importantes. Um não monetário, que é disseminar gratuitamente assistência técnica para quem quiser conhecer como produzir cacau de qualidade pós-colheita. E o outro, monetário, é pagar um prêmio de preço substancial para que a gente possa fazer o quê? Valor compartilhado, transferência de riqueza para esse produtor. Com isso, apenas no último ano, a gente conseguiu melhorar em 25% a renda dessas famílias, pagando a elas um prêmio médio de 85% acima da commodity, porque o cacau, como toda commodity, é negociado em bolsa de valores precificada a Nova York.
E que outras paixões, quando o Denis estava falando aí, listando os diferentes projetos, eu falei assim, pô, mas que outras paixões que nos cativam tanto quanto e nos apaixonam, né? A segunda dela, e não menos importante, a gente tem um compromisso com o produtor de nascimento muito importante, com o objetivo ali de desenvolver a região, gerando riqueza, atribuindo ali uma melhoria de qualidade de vida, índice educacional, índice de desenvolvimento humano. E, sobre uma ótica do consumidor final, a gente não acredita que dá para falar em chocolate de qualidade sem falar de saúde. E como que a gente procura oferecer um chocolate mais saudável e saboroso, né? Até porque eu digo que o momento de verdade para alimento é quando você põe a coisa à boca. E não basta ser o chocolate do bem. Antes de tudo, a gente tem que ser o do bom chocolate. E esse bom chocolate passa por ter saudabilidade hoje em dia, por ser gostoso e saboroso. E o que a gente procura fazer? 100% dos nossos produtos, eles são livres de gordura hidrogenada, sem conservantes e sem aromatizantes. E a gente procura construir uma lógica de mais cacau, porque quanto mais cacau tem na formulação, duas pessoas ganham. O consumidor, porque ele está consumindo menos açúcar, e o produtor, porque está gerando mais demanda para a cadeia cacaueira. E o último, ou a terceira causa que a gente mede, a gente procura desde sempre monitorar, a gente sabe da importância, né, como Dengo, como Guilherme, como Estevam e como tantos outros que somos apaixonados por um mundo que passa por um respeito ao meio ambiente, a gente sabe o importante de a gente respeitar a natureza de uma forma prática, pragmática. O que a gente tem procurado fazer hoje? 100% do nosso cacau vem do modelo agrícola chamado Cabruca, em que a gente planta o pé de cacau e obtém o fruto debaixo da Mata Atlântica. Quem conhece o Sul Bahia sabe que é uma região que tem um capital natural tremendo. É um dos restícios de preservação de Mata Atlântica, a gente não pode deixar isso se perder. Então, não só sua beleza natural e como a sua vocação natural para o turismo, a gente acredita que outras cadeias, como a cacaucultura, pode ser um importante driver de desenvolvimento para a região. E, felizmente, nesses últimos anos, a gente tem observado, não só como Dengo, mas como um movimento importante de resgate desse comércio local, desse resgate de valorizar que o chocolate tem algo atrás dele. Esse algo é cacau. E atrás desse cacau tem gente, tem Brasil, tem territorialidade. Então, são esses os principais compromissos que nós temos hoje assumidos. E quanto a isso, a gente tem um desejo, Rodrigo, de até 2030, daqui 9 anos, conseguir pelo menos dobrar a renda de 3 mil famílias produtoras no território Sul Bahia e no Brasil. E essas paixões que nos encantam, que nos engajam e que, apesar de todas as diversidades de pandemia, de contexto que possamos viver no Brasil e no mundo, que nos movem. Essas paixões, essas causas que fazem nós, os nossos clientes, os nossos produtores, dizer, apesar de tudo, vida segue. Uma pergunta que eu tenho, que eu queria fazer para vocês dois, é sobre como é o processo de expansão nesse contexto, né? Porque a gente sabe que, como todo varejo, né, a gente quer, a gente está sempre olhando para oportunidades de crescer, de fazer esses produtos chegarem a mais gente. Naturalmente, se a gente expande e faz isso de uma forma coordenada, o impacto cresce junto, mas é natural também que se tenha sempre uma preocupação em como escalar isso sem perder esse DNA, né? A gente vê histórias, conhece histórias de marcas de impacto social menores que, quando são compradas por grandes organizações ou quando escalam, perdem um pouco desse DNA. Não é o caso de vocês, muito pelo contrário, mas talvez a pergunta seja qual que é o segredo, né, para fazer isso de forma bem sucedida, de você conseguir escalar, estar em mais regiões sem perder esse DNA do olhar comunitário, né, da preocupação genuína que se tem. No nosso caso, o grande desafio é um desafio amazônico de logística, comunicação. Então, por exemplo, nós temos aberto lojas em cidades menores do interior do Amazonas, cidades de 30, 40, 50 mil habitantes, onde tudo é difícil. Não existe logística bem estabelecida, os mercados eles são muito informais,
então você tem muito pouca informação a respeito das pessoas. Nosso modelo de negócio ele é calcado em crédito, nós concedemos crédito, mais de 70% das nossas vendas, nós emprestamos dinheiro para o cliente para que ele faça uma compra. Então, em muitos desses mercados, nós entramos e a gente encontra pessoas que a gente chama de bebês financeiros, né? A pessoa pode ter 40, 50 anos de idade, mas ela nunca apareceu em nenhum cadastro de Serasa, SPC, nunca comprou nada com empréstimo, nunca abriu uma conta bancária. No máximo, com frequência, vai ter ali o cadastro do Bolsa Família. Então, é um enorme desafio e é o que a gente tem aprendido a fazer, entrar em mercados assim, aprender a conceder crédito. Na maior parte dos casos, para a maior parte das pessoas em cidades assim, nós somos o primeiro concessor de crédito formal. Então, tem aí um benefício para a comunidade. A gente tenta estabelecer uma logística a ponto de que os nossos preços sejam muito mais baratos do que o tradicional localmente e consigam competir com o e-commerce mais o frete, né? Porque o frete para esses lugares realmente é bem complexo. Então, a gente tenta trazer uma série de benefícios para os novos locais onde nós operamos, e esse interior da Amazônia, a formalização dele, acho que é um item importante. No nosso negócio, na nossa cadeia, um determinante é a originação. Vou dar alguns exemplos. As frutas que a gente adota combinados na categoria que a gente chama de quebra-quebra, que são grandes placas de chocolate combinadas às frutas brasileiras da floresta ou de outros biomas, elas não são oriundas de um grande distribuidor, de um Ceasa, por exemplo. Qual é a nossa lógica desses ingredientes? É olhar esses mesmos produtores, entender o que são frutas ou soluções que eles oferecem ou temos na região, para que eles sejam fonte de renda adicional a estes. Então, esse desenvolvimento exige muitas vezes, até para outros ativos da Sócio Bio, cupuaçu, outros sabores, mangá, abacajá, que não só a gente tem ali que desenvolver o fornecedor, mas construir com ele a cadeia de fornecimento. Então, esse é um dos pilares, por isso que eu digo, não é possível, às vezes, você começar grandes ideias transformadoras muito grandes. No que se refere ao cacau, por exemplo, que é o nosso principal ingrediente da sociobiodiversidade, o desafio que a gente tem hoje, apesar de a gente já ter 4, 5 anos aí um trabalho de formação de produtores, boa parte ainda das tentativas de fornecer um cacau de qualidade ainda são frustradas. Pelo menos metade do cacau que busca ser de qualidade, ele não consegue ainda atingir critérios mínimos de alta qualidade. Isso exige de nós um trabalho combinado com o produtor, que é do nosso desejo que ele consiga atingir a qualidade, porque é mediante o atingimento daquela qualidade que a gente consegue efetivar um compromisso de compra e ele, por sua vez, receber um prêmio de preço que vai ajudar ele a ampliar a sua remuneração, a sua renda familiar. Na lógica, indo para um universo mais dentro do negócio, daí, eu acho que um outro desafio para todos os negócios é gente. E a gente vive no Brasil algumas polaridades, né? Ao mesmo tempo que você tem algumas posições que sobram candidatos, tem outras que você não tem um candidato disponível. Exemplo disso que a gente tem vivido aí nas frentes das carreiras ditas digitais. A dificuldade de você conseguir cumprir o quadro. E, pegando a tua deixa, quando você falou a importância de ter colaboradores que expressem a causa do negócio, algo que a gente acredita muito na Dengo é que engajamento vem antes de treinamento. E a gente só engaja como? Com causas e com pessoas. As pessoas, elas se apaixonam por pessoas e por causas. Então, atrair pessoas que se apaixonem pelas mesmas causas, eu não estou dizendo que é uma questão de causa certo ou errado. Eu brinco muito com o meu time, eu falo, se essa não é a sua causa, vá atrás da causa que te apaixona.
Só de ODS a gente tem 17, só de metas de ODS a gente tem mais de 150. Então, não tenho dúvida que alguma causa apaixonante a gente vai achar. Vai encontrar, né? Sem dúvida, Rodrigo. E nisso, a gente procura ser muito criterioso no processo de seleção. Para quê? Para que a gente consiga identificar se aquela pessoa, quando a gente diz aqui internamente, essa pessoa tem dengue ou não tem? É que ela tem as características soft skills desejadas, mas combinadas aos desejos e à vontade de ter essa causa como dela também. Isso é muito importante. Qual que é a importância daí, nesse contexto, da comunicação, né, que eu sei que vocês têm aí um trabalho lindo, né, em torno das embalagens, em torno da maneira como a marca se expressa nos produtos, e da transparência, né, porque é muito importante, né, a gente também comunicar de maneira clara, né, o que está sendo feito. Acho que isso é, como a gente falou, dentro de um modelo, de um contexto ganha-ganha, a transparência não só um elemento promotor disso, como também necessário. A gente fala muito disso, né? A gente não pode gerar impacto sem trabalhar muito bem a transparência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel desses elementos da comunicação e da transparência na Dengo. Sabe, Rodrigo, você tocou num ponto assim que eu julgo um dos mais importantes hoje em dia. Eu falo que o varejo com causa, ou os negócios de impacto socioambiental, eles têm que se desafiar no que se refere ao frame de comunicação que eles querem adotar. Por quê? Porque nós temos que despertar, muitas das vezes, o nosso consumidor para a causa. Eu não acho que nenhum consumidor consome algo que é danoso para o planeta ou para ele por má fé. A gente age por desconhecimento, e a comunicação é chave nisso. Então, acho que cada vez mais a gente vai precisar romper com alguns modelos de comunicação, gerando ocasionalmente até uma certa estranheza de comunicação para que as pessoas entendam que somos diferentes. Porque senão nós corremos o risco de ser jogados pela mesma vala comum. E o consumidor hoje, ele está muito desacreditado das marcas. A gente precisa ser cada vez mais storyteller e story making, porque meramente contar as histórias, eu acho que a gente começa a ter um desgaste nesse modelo. Não temos ainda uma equação clara, porque eu acho que esses desafios, todos nós que temos procurado trabalhar com comunicação de causa, de propósito e de mudança, a gente está com esses mesmos desafios comuns. Essa é uma reflexão muito importante. E aí eu jogo a bola para você, Denis, porque eu acho que eu queria também que você falasse desse ponto, né, da importância da comunicação, da transparência. Acho que só dois complementos, né? De um lado, um pouco do olhar da loja para vocês, porque a Bemol, de fato, é uma super loja, né? E ela tem uma representatividade dentro das comunidades que é o ponto de encontro, né? Acho que é aquele local realmente que chegando, marca presença dentro da comunidade. E um segundo elemento, quando a gente fala de comunicação, que eu acho que a tua própria figura como ativista da região, né? Assim, você é uma pessoa que, como quem te conhece, né? Acho que basta ler seu currículo aqui, mas eu já conheço um pouquinho mais, né? Sabe o quanto você representa essa causa, o quanto você criou uma iniciativa, né, sem fins lucrativos ligada a essa causa. Você fala muito sobre a Amazônia, você está sempre presente nessa discussão. Então, o quanto também esse lugar é importante para o negócio e vice-versa, sabe? Acho que essa é uma simbiose muito interessante, assim, que eu queria que você falasse um pouco também. Bem, eu acho esse um tema bem difícil, porque eu tenho muito medo do que é conhecido como greenwashing, né? E não é só para green, é para temas sociais e para diversos temas. Então, acho que o primeiro tema, por exemplo, é fazer e deixar que o exemplo comunique sem a gente ter que cacarejar. Você tem que ter um grau de humildade. Ok, eu sei que tem coisas que eu estou fazendo bem, mas eu não posso sair cacarejando que eu estou fazendo isso aqui muito bem, quando eu tenho outras 10 coisas que eu não estou fazendo tão bem. Então, eu acho que quando a gente conquistar a nossa meta, daqui a um ano e meio, quando a gente conquistar a certificação B, talvez a gente ganhe um pouco de coragem de cacarejar aí, como a MOL, como a Natura. Mas, enquanto isso, a gente vai tentando acumular bons exemplos, acumular clientes beneficiados tangencialmente pelas nossas iniciativas e esperar que isso, digamos, fortaleça a nossa marca e sirva de exemplo para outras empresas também.
botando uma outra lente aqui, né? Enfim, eu acho que tanto o bemol quanto o dengo estão inseridas em contexto de regiões, né, com problemas sociais muito sérios, né? A dengo na Bahia, a bemol na região norte, e muitas vezes ocupando o lugar do Estado, né? A gente até alguns dados, né, a própria pesquisa Varejo com Causa que a gente realizou trouxe, né, que as pessoas acreditam mais nas empresas do que nas ONGs, né, as pessoas entrevistadas para resolver problemas sociais. E aí eu queria escutar um pouco de vocês, né, qual que é a visão que vocês têm sobre o tema e o quanto é inteligente, inteligente certamente mas o quanto é viável, né, você, hoje, dentro dos negócios de vocês, construírem parcerias, né, com o setor público para escalar esse impacto, enfim, ter um apoio estruturado, né, para crescer não só o negócio, mas especialmente a geração de impacto. Olha só, a Amazônia tem muitos problemas e eu acredito que a boa parte deles pode ser resolvido com algum grau de desenvolvimento econômico com sustentabilidade. A Amazônia sofre de um déficit de setor privado formal. E esse é um tema que eu tenho tentado fortalecer, junto à bemol e também externamente, por exemplo, levar maior volume de empreendedorismo, por exemplo, um segmento, né, só onde a gente, eu não diria que tenta ocupar o espaço do Estado, tenta ocupar o nosso espaço e melhorar a operação. Nós investimos em uma startup que tenta digitalizar a venda de passagens de barco. Você já está acostumado a comprar uma passagem de avião há muitos anos pela internet. Passagem de barco não dá para comprar pela internet. Você vai de Manaus a Santarém, você tem que ir para a beira do rio com dinheiro. Muitas vezes não aceita cartão de crédito para comprar uma passagem. E você tem que ir lá na hora que o barco vai sair. Não tem como você comprar uma semana antes. Então, a gente está tentando desenvolver esse mercado de forma a ele ser digital, você conseguir comprar uma passagem, você conseguir reservar um frete, enviar um produto. Ora, isso aqui é um passozinho de desenvolvimento. Por exemplo, a gente busca investir em oportunidades aí, muitas vezes na pessoa física ou a família, de reflorestamento, como uma forma de captura de carbono. Tem muitas empresas, até Mercado Livre, Amazon, têm vindo para a Amazônia buscando captura de carbono através de replantios, mas esses replantios que sejam produtivos, quem sabe para produzir cacau, café, açaí e outros produtos. A nossa leitura é que nós somos lideranças, né, aqui na região, e como lideranças é nossa responsabilidade, independente de estar no setor público, independente de estar no privado ou em ONG, é nossa responsabilidade entregar uma Amazônia melhor, mais produtiva, mais rica. Muito bom, Denis. Até para ter o conhecimento, esses pilotos, quer seja cacau ou outras variedades, eles já estão ocorrendo aí no bioma amazônico, viu? Tem vários bons exemplos já de como alguns estados amazônicos têm proporcionado o futuro do que eu acredito da agricultura. É uma agricultura de pomar, múltiplas culturas, e não o modelo de monocultura clássico que a gente tão bem conhece aí nos últimos anos. Mas, se podendo adicionar aí, em acordo com as suas palavras, Dênio, o que eu acredito, Rodrigo, é no modelo E. Né? Não é o privado ou público, não é uma discussão aqui do quanto... Eu sei que, como brasileiros, a gente, às vezes, se preocupa com... Poxa, a gente tem uma carga tributária tamanha, o Estado deveria fazer a parte dele. Né? Sem dúvida, há campo para o Estado fazer melhor a parte dele? Certamente há. Mas é combinar o público e o privado, que a gente acredita. O privado tem a capacidade da agilidade, da competitividade, que ainda o Estado não tem. Mas se tem alguma coisa que só o poder público pode fazer, é dar escalas transformacionais. E o que a gente acredita é que sem políticas públicas e sem uma relação combinada de público e privado e estatal, isso não vai ocorrer. Eu digo que as transformações
ambientais que possuímos, elas são tamanhas que seria miopia por parte nossa, ou minha, achar que a transformação que nós queremos promover na cadeia cacaueira no Brasil, no sul da Bahia, vai ser feito apenas pela Dengo. A gente tem que repensar aquelas forças de porte, repensar até, inclusive, o que é a concorrência. A nossa concorrência passa a ser o clima. A nossa concorrência é a Covid, né? A nossa concorrência não são as outras marcas, necessariamente, que estão procurando, com seus esforços, algumas mais avançadas, outras menos, conseguirem dar uma transferência ou geração de riqueza e valor para a região. Então, acho que exige da gente um novo pensar, um novo ângulo. Isso vale para o negócio, quando a pessoa fala assim, mas o que é um negócio de impacto social? Fala, não é um bicho de outro mundo, não é nada complexo. O que eu quero dizer para as pessoas é um outro olhar sobre o mesmo negócio que você possui. É uma questão de reordenar prioridades e compromissos. Sem dúvida, combinando o público e o privado. Nós temos uma ação na cadeia cacaueira recente, que é o que a gente batiza de Cocoa Action, e a gente é uma das marcas convidadas, num ambiente pré-competitivo, mas a gente senta ali à mesa com moageiras, com grandes empresas, com médias e com pequenas. E nós temos certeza que o desafio ele é tão grande que seria pequenez nossa, ou talvez um ufanismo irrealístico, a gente achar que o desafio que a gente tem de planeta e de sociedade vai ser mérito de um fato heróico de um único negócio. A resposta, ela passa por aí, um modelo E, inclusivo, e que a gente traz para diálogo todos os públicos, a academia, as instituições, o terceiro setor, a iniciativa pública e o privado na sua melhor forma. Antes da gente encerrar, a gente tem uma tradição aqui no nosso projeto, que eu faço sempre uma pergunta para os dois convidados para uma resposta mais de bate-pronto, tá? Bem papum. Então, começando pelo Denis, depois pelo Estevam, são duas perguntas. A primeira pergunta é qual que é a sua causa do coração? E a segunda pergunta é qual foi a última doação que você realizou? Então, eu queria só que você encerrasse aí com a resposta para a gente poder fechar aqui o nosso talk. Minha causa do coração é a Amazônia. Toda a minha família, né, mora aqui e todo o patrimônio. E nós, originalmente, somos refugiados aqui. Né, minha família... Meu pai é refugiado do sistema comunista na Bulgária e acabou acolhido na Amazônia. A família da minha mãe são marroquinos que há mais ou menos um século atrás vieram refugiados aqui. Essa é a última doação, foi para o MUSA, Museu da Amazônia, uma das instituições que eu também sou cofundador e a gente continua contribuindo com o sonho de criar um museu, sabe assim, aqueles museus grandes. Olha, assim como você pensa, eu vou para Paris e eu vou visitar o Louvre, eu vou para Manaus e vou visitar o Museu da Amazônia. A gente ainda não está lá, mas acho que, quem sabe, daqui a uma geração. Não é fácil essa resposta, Rodrigo. Não, ela nunca é. Eu tenho total ciência disso. Mas eu acho que a minha principal causa hoje é querer um mundo mais humano. Quando a gente diz que a Dengo é por um mundo com mais Dengo, é com esse carinho, com esse afeto, com esse cuidado, com essa capacidade de a gente enxergar o outro como um ser humano tão bom ou melhor que a gente. Acho que dia a dia eu tenho percebido que a gente precisa reconsiderar a importância do ser humano na nossa vida, nos nossos negócios. Se a gente conseguir combinar isso com muita humildade, com muita consciência do nosso papel no mundo, eu não tenho dúvida que nós e as gerações que vêm ainda mais ansiosas dessa transformação, a gente vai ter êxito por isso. E a minha última doação foi a Páscoa. Uma Páscoa com lojas fechadas, sem dúvida a gente pôde, apesar de não poder comercializar parte dos nossos dengos, proporcionar esse dengo para uma classe menos favorecida que também merece uma alimentação saudável, um mundo melhor. É isso que eu desejo, acho que todos nós aqui, sejamos MOL, Bemol, Dengo, pessoal da Cause, eu digo que o que nos une são os nossos valores humanistas comuns. E a gente quer um mundo melhor sem ser piegas, sem ser publi.
A gente quer uma transformação que a gente possa acreditar que não dá para ser feliz no mundo sozinho. Se as pessoas não estiverem bem, a gente não vai ser feliz. Perfeito. Como a gente fala aqui na MOL, só é bom se for bom para todo mundo, né? Acho que essa é a essência. Gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês dois. Foi um prazer enorme dividir aqui essa hora de conversa. Enfim, dois dos grandes CEOs que eu admiro nesse país, que estão fazendo trabalhos incríveis, que muita gente se inspire pelo trabalho de vocês. Esse é o desejo. Eu venho trabalhando nisso há muitos anos com o varejo, e sempre com esse desejo da gente realmente colocar cada vez mais e mais e mais na cabeça do varejo o verdadeiro poder que ele tem de transformação. Então, acho que vocês cumpriram maravilhosamente a missão aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas palavras, e obviamente seguimos juntos na jornada aí, porque temos sempre muitas coisas, já fazemos muitas coisas juntos, então seguiremos fortes nessa missão. Beleza? Valeu, pessoal!